Tecendo Negócios. E o Tecendo Negócios de hoje traz uma pessoa muito especial. Um homem que respira empreendedorismo, respira marketing, tanto é que é mentor de empreendedorismo no Sebrae. Estamos falando de Thiago Bastos, ele que é fundador do Celite, um novo conceito de e-commerce que se apresentou no mercado na Feira do Empreendedor deste ano de 2025. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação, Thiago. A gente sabe que o seu tempo também é curto, então estar aqui para nós é um privilégio. Eu sei que a gente vai ter uma conversa muito bacana aí, falando sobre muitos aspectos da sua jornada. Com certeza, eu que agradeço aí o convite e vamos lá ajudar os empreendedores aí a voar. É isso aí. Bom, a gente vai começar então um pouquinho, antes de falarmos do Celite propriamente dito, vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Você que é um homem que viveu o mundo corporativo com intensidade, inclusive atingiu postos de destaque até antes dos 30 anos de idade. Como é que foi essa história, né? Como é que você conseguiu chegar lá? Olha, comecei a minha carreira como... Acho que a maioria começa, né? Começa a ter que estudar para ser alguém na vida. Então, eu venho de família simples e essa foi o que me passaram. Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. E com, acho que 14, 15 anos, foram na minha escola, apresentaram lá sobre a Federal e aí eu entrei num curso de técnico de automação. E aí eu comecei na carreira corporativa. Só que, antes disso, eu tive muita ligação com o empreendedorismo. Então, a minha veia sempre foi empreendedora, porém eu estava indo para o meio corporativo. Mas eu com 10, 11 anos de idade, eu fazia artesanato, eu vendia esse artesanato e com 12 anos eu comprei minha primeira mobilete com o meu dinheiro vendendo esse artesanato. Sensacional, rapaz. Agora, é claro que são iniciativas iniciais que mostram uma veia, um caminho ao qual a pessoa ao longo da sua vida vai desenvolver. Mas falando um pouquinho a respeito do mundo corporativo, ao qual você foi atraído desde cedo. Dentro dessa área da sua vida, né? O seu desenvolvimento foi focado realmente para as atividades ao qual você estava inserido, ou você já tinha aquela semente de fazer algo mais além daquilo que você já se propõe a fazer? Olha, tanto que até escrevi isso no meu livro, né? Eu não fico parado e eu não faço só o que me pedem para ser feito. Então, eu sempre gosto de entregar mais. Tanto hoje no mundo do empreendedorismo, eu falo até para quem vende, para quem é empreendedor, que vende alguma coisa, você vai vender, não entrega só aquilo que você está entregando. Entrega algo que ninguém está esperando. Você vai surpreender a pessoa do outro lado. E no corporativo a mesma coisa. Você é um funcionário, você é um CLT, não entrega só o que estão te pedindo. Então entrega algo mais, mostra algo mais. E foi assim que eu fui crescendo no meio corporativo. Então comecei como estagiário, eu me formei engenheiro mecânico, depois fiz MBA e eu fui subindo na minha carreira porque eu aprendo a fazer as coisas muito rápido. Então eu aprendo, começo a entregar, aí eu já movimentava para subir, para mudar de cargo e eu fui mudando. Tanto que eu mudei para a Alemanha como engenheiro ainda. Lá na Alemanha eu evolui bastante. Então lá na Alemanha eu cheguei a ser considerado vice-presidente nos Estados Unidos. Então eu ia mudar para os Estados Unidos no meio da pandemia e acabou que eu decidi melhor não, vou focar na Celite, vou focar que eu já estava desenvolvendo a Celite, a gente focou na empresa, agora estou meio que migrando 100% do corporativo para o empreendedorismo. Tá, mas eu gostei dessa parte aí da pandemia, que foi um caos, né, mundial. Foi uma situação onde a maioria das pessoas não havia se programado, né? Pegou todo mundo aí de calças curtas. Muita gente teve que se reinventar, tanto na vida pessoal, social e, claro, profissional. Muitos empregos foram perdidos, outros adaptados, como a questão do trabalho remoto, enfim. Como é que foi para você nesse período? Você disse que poderia ter assumido um cargo de presidência, né? Dentro de uma pandemia. O que te fez recuar? O que fez você repensar essa situação?
Na verdade, da posição em si, eu fui considerado, meu nome já estava lá, só que tinha um plano de sucessão. Aí entra a política do meio corporativo. Tinha um plano de sucessão, aí se essa pessoa não aceitasse, eu seria o nome, mas a pessoa no final, ela resolveu acabar aceitando. E aí eu vi, pô, isso daí é um sinal, eu acho que eu tenho que parar de correr atrás muito do corporativo, deixar ele mais de lado e focar no empreendedorismo. Acho que foi algo mais do destino mesmo. É. Agora, a gente sabe que num ambiente de multinacional, principalmente, com os conceitos que vêm de fora, a gente sabe que a competitividade é algo inerente, né, nesse meio e, ao meu ver, pode andar ao lado de uma situação meio que problemática, que é a questão do jogo de poder que envolve esse meio, né? Você se viu diante dessa situação? Você enfrentou esse tipo de problema? Com certeza, o meio corporativo, principalmente dessas grandes empresas, acho que muita política. Então, se você não gosta de política, é melhor você nem entrar. Mas eu acho que é isso, é muita política, você acaba ficando muito enrijecido dentro da cultura da empresa, você não consegue fazer muita coisa. E eu tenho uma cultura de empreendedorismo que é uma cultura volátil, é uma cultura que ágil. Então, esses grandes navios, que são essas grandes empresas, não permitem você navegar de forma ágil. Então, acho que isso que me desmotivou da área corporativa e fez voltar 100% para o lado do empreendedorismo. Tá, você falou que foi para a Alemanha. Aliás, você ainda está na Alemanha. Ainda estou na Alemanha. Você falou para a Araceli, inclusive na feira, algo que realmente despertou a atenção. Você disse que na Alemanha não tem o que se fazer em relação ao empreendedorismo em si, porque lá o que tinha que ser feito foi feito. E não há iniciativas adequadas para que você possa dar vazão a isso. E aqui no Brasil está cheio de oportunidades a respeito. Queria que você explicasse melhor esse conceito. Não que na Alemanha não tenha, tem bastante espaço, lá tem seus prós e contras, né? Mas um dos contras lá é a parte de imposto, a taxação lá é bem alta, mas não vamos entrar nesse meio. Sim. Acho que o principal o foco do empreender é resolver problemas. Então, todo empreendedor ele resolve algum problema da humanidade. Então, o problema que você resolve hoje? Que a gente vê lá na Alemanha. Lá não tem tanto problema, ou tem alguns outros problemas mais culturais, né, voltado para eles lá. Mas aqui no Brasil tem muito problema. Então, aqui eu falo que é o paraíso para empreender. E aí, quando eu falo, estou pensando em voltar para o Brasil, vim de vez, porque aqui é o paraíso para empreender. Então, aqui você consegue empreender. Se você sabe fazer o básico bem feito, aqui você consegue decolar qualquer negócio. Acha um problema, acha uma solução, junta esses dois. Começa a vender essa solução, pronto, você tá feito. Lá nos países da Europa já é mais complicado, porque lá não tem tantos problemas assim. Você vai ter uma competitividade um pouco maior, mas aqui a competitividade no Brasil, no meu ponto de vista, é zero. Tem muita gente ruim, fazendo o que não sabe fazer o básico bem feito, fica se preocupando em fazer, às vezes, tentar redesenhar a roda. Então, eu enxergo o mercado aqui com uma competitividade fraca, que a gente consegue avançar rápido. Então, você acha um problema, consegue resolver esse problema, faz o básico bem feito, você está na lua. Tá, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque você diz que aqui o empreendedor ele busca solucionar o problema. Porém, na maioria das iniciativas, o que eu observo é que quem começa a empreender, ele quer resolver o próprio problema. Aí que tá vendo, né? Porque é uma pessoa que ficou descontente em relação ao seu trabalho, ou de repente foi demitido, precisa angariar mais renda, enfim, os motivos podem ser diversos. Mas o fato é que ele quer resolver o seu problema. Quer ganhar dinheiro, quer dar vazão à sua ideia. Ele não está pensando no cliente, no mercado, está pensando em si mesmo. Esse não é o principal erro de quem começa? É aí que eu falo que a competitividade é fraca, porque você já entra tentando resolver o seu problema, tentando ficar rico, e aí você já
A galera vende muito esse sonho, né, de você, principalmente no digital, você já entra na internet, já fica rico, esquece isso. Dá trabalho, você fala, vou parar vou sair do CLT porque eu vou empreender, porque eu quero ser meu chefe, eu quero trabalhar a qualquer horário, quero trabalhar na praia. Esquece isso. Você vai trabalhar, não vou falar o dobro, você vai trabalhar 3 vezes mais empreendendo do que no CLT. Você vai ter o risco de que o seu patrão hoje no CLT assume, então você vai ter que assumir esse risco. Então você vai ter que pagar as contas, você vai ter que fazer o dinheiro. Vou abrir uma loja. Isso até dentro da Cerit a galera fala, vou abrir minha loja e vai vender. Não vai vender. Se você não for atrás da venda, você não vai vender. Então, o trabalho dá trabalho. Mas aí entra aquela questão, como sobreviver, né? Porque existe um hiato, um período de tempo para você consolidar o seu negócio. Né? Então, obviamente, como você falou, é o triplo do trabalho, porque você não tem a garantia nenhuma a não ser o seu próprio esforço. No entanto, você tem contas a pagar, você tem compromissos a vencer e tem que tirar isso de algum lugar. O que você indica para quem está começando? Formar primeiro um capital de reserva ou ir com a cara e coragem mesmo? Só voltando para essa outra pergunta que você fez anteriormente, primeira coisa, não foque no seu problema, tem que focar sempre no problema do outro. Eu até falei na live que eu abri ontem, você primeiro tem que dar alguma coisa para alguém para receber algo em troca. Então, se você está primeiro já querendo receber, esquece, você não vai receber nada. Então, pensa o que você vai fazer pelas pessoas e aí sim o seu retorno vai vir. Certo. Tem muita gente que até confunde esse dar, né, com a questão de brindes, com a questão de sorteio de alguma coisa. Tudo bem, as pessoas gostam de receber isso, mas elas querem, ao meu ver, terem as suas necessidades e desejos atendidos, que vai muito mais do que ganhar alguma coisa, não é isso? Exato, exatamente nesse ponto. Muito bem. Agora, falando a respeito dessa pergunta que eu te fiz, né? O que é necessário para quem está começar bem, né? Sem muitos atropelos? Claro, vai ter muita dificuldade, mas principalmente pensando nas contas que tem que pagar. O que ele tem que fazer? Vamos lá, até o que eu mesmo fiz, né? Então você vê, hoje eu estou na Alemanha, eu sou CLT na Alemanha, então eu sou executivo lá na Alemanha, na área de produto e tecnologia. Então, eu sou executivo na Alemanha e, ao mesmo tempo, eu estou empreendendo. Então, é o que eu recomendo que você faça. Então, eu não vou aqui falar alguma coisa, faz isso, eu não vou te vender um sonho que eu não passei. Então, o que eu falo para você fazer é porque eu já fiz e eu sei que dá certo. Então, quando eu dou uma dica de marketing, de vendas, faz isso porque eu já fiz e já comprovei, ou já apliquei em algumas empresas que já comprovaram. Então, como que o empreendedor tem que começar, no meu ponto de vista? Que trilhou pelo mesmo caminho, né? Porque se você já tem... se você é herdeiro, se você tem uma herança, é outro caso. Mas pelo que eu passei, vim de família pobre, não tinha dinheiro. Então, vai junto. Se você já é SLT, começa com o que você tem e vai de pouquinho. Não tenta ter o mundo perfeito, o mundo ideal para começar. Você tem que dar o pontapé inicial. Não se preocupa com o que está lá na frente. A hora que você dá o pontapé inicial, você vai ver que as coisas começam a andar. Mas se você nunca der esse pontapé, também não vai andar para lugar nenhum. Mas você vê, às vezes a pessoa fala, como é que eu compro um apartamento? Aí a pessoa compra um apartamento. No final, ela paga o apartamento. A mesma coisa, você fala, como é que eu vou empreender? Como é que eu vou fazer isso? Preciso disso, preciso daquilo. Começa que o negócio vai dar certo. Pelo que eu estou entendendo da sua colocação, você tem que ter um plano B. Tudo bem, eu quero empreender, mas eu preciso ter uma fonte de renda que garanta a minha subsistência mínima. É isso? Exato. Então, por exemplo, quem está desempregado não deve empreender sem antes conseguir obter essa fonte de renda. Eu não digo que não deve, porque você vê que sempre há exceções e sempre vai ter alguém que, mas eu larguei tudo e dei certo. Vai ter. Mas... imagina agora um pai de família que já tem um filho, que já tem uma casa para pagar as contas. Como que você vai largar tudo para começar numa loucura que empreender é uma loucura, todo empreendedor é um pouco doido. Como é que você vai largar tudo para empreender? Então, comece fazendo paralelo. Eu acho que é o caminho mais seguro, pelo menos para você ir aprendendo as coisas, porque leva tempo de maturidade. Então, eu até falo, já quebrei uma vez, então eu sei como é quebrar. Mas eu tinha o meu plano B ali, então foi o que sustentou, juntei mais um dinheiro, abri a Celit de novo não, né, outra empresa, então abri outra empresa, e
eu tinha esse plano B. Agora, imagina um pai de família com um filho, com casa para pagar, com um monte de coisa, fica complicado. Então, muito complicado. tenha uma reservinha de emergência, tenha um plano B e comece aos poucos, que é o tempo, esse tempo é o tempo que você vai ter para aprender. Tem que aprender, o empreendedor, ele tem que aprender marketing, ele tem que aprender vendas, ele tem que aprender todo o básico do empreendedorismo, posicionamento. Então, esse tempo que você vai estar em um paralelo é o tempo que você vai usar para aprender tudo isso. Bom, você tocou num ponto, ao meu ver, muito importante, que é a falta de conhecimento prévio do empreendedor. Principalmente quando a gente analisa o sistema tributário brasileiro, a questão dos impostos, das obrigações fiscais. A maioria das pessoas quer entrar pela ideia, pela criatividade, mas não entende que toda essa parte legal do negócio pode comprometer muito uma excelente ideia, porque se você não trabalhar determinados aspectos, não entender essa parte contábil e fiscal, você vai naufragar, não é isso? Primeiro, não se preocupa com isso no começo. No começo pode ir sem saber de nada mesmo. Sério? Porque se você se apegar a esse tipo de detalhe, aí nada, nenhuma ideia vai sair do lugar. E no começo isso daí não importa. Agora, isso é bem no começo. Começou, você tem que começar a aprender, começar a entender como é que funciona tudo isso. Porque eu tinha amigos também que tinham até empresas, e aí eu perguntava, você já registrou sua marca? Aí eu eu tenho meu domínio lá registrado. Eu não estou falando do seu domínio na internet. Quando você abre sua marca, esse nome aí que você criou, você tem registrado? Como assim? A pessoa não sabia o que era um registro de marca. E aí, depois teve que mudar o nome da empresa. Aliás, tivemos 2 estandes na Feira do Empreendedor que tratavam justamente dessa questão do registro de marca. Muitos negligenciam, acham que não precisa, que ninguém vai copiar, o que é um grande erro, né? O problema não é nem a pessoa te copiar. Isso vai ser um problema depois. Claro, se você crescer, isso aí vai virar um problema. Mas o problema é você estar copiando alguém sem saber. Então você está igual. Por que a gente criou o nome lá, Celite? A Celite era para ser chamada Celi. Celi? Era Celi. Só que aí eu... Explica por quê. Ela veio da minha cabeça, era um nome... A gente sempre faz um estudo, né? Então, pelo meu estudo lá, era um nome que era fácil de falar, era um nome que ficava na cabeça, que combinava com a marca, com o estilo, com todo o posicionamento, então era para ser Celi. Aí eu entrei com a empresa, né, jurídica, para ir atrás desse nome, e aí descobrimos que uma empresa que faz máquina de chopp já tinha registrado o nome Celi, e aí eu queria registrar lá para fazer aplicativo, né, a parte web e plataformas, e aí não podia porque essa máquina de chopp tem um aplicativo e tem o registro dessa série. Eu acho que nem é no Brasil, mas tem um registro global Latam, e aí eu não conseguiria, talvez, registrar o série. Eu teria que entrar numa briga. Mas eu tenho uma dúvida. Vou escolher outro nome. É interessante, mas assim, por exemplo, série, vamos colocar série. Eu tenho um negócio de parafuso e você tem um negócio de e-commerce. São atividades teoricamente distintas. Não poderia haver 2 séries no mercado? Pode haver, mas aí entra as categorias. E essa empresa que faz a máquina de chopp, ela registrou na categoria de aplicativo. Então, que era a que você estava entrando. Exato. Interessante isso. Então, ela poderia talvez abrir mão e falar, não tem conflito nenhum, mas aí eu teria que entrar numa briga jurídica, né? Eu não queria correr esse risco de ter que investir um dinheiro para tentar ganhar esse nome. Então, quando eu estou começando, eu ainda não tinha escolhido nenhum nome para. Vou tentar achar um outro nome também que combina, e aí do Celi virou Celite. Olha, tá aí uma dica interessantíssima, gente. Você que tem uma boa ideia, você que quer empreender, tem o seu negócio, pesquise bem antes, né? Você tem um nome de marca, pesquise, porque depois pode ter um problema sério, inviabilizar completamente o negócio, né? E aí acabar frustrado, decepcionado com tudo, né? Principalmente se é uma empresa grande, média, ver que você... Na verdade, essas empresas, igual, hoje eu tenho uma parte jurídica que cuida do nome. Certo. Então, eles estão sempre de olho, sempre lá, pegando qualquer registro que cai que é parecido, eles já pegam para ver se tem algum conflito. Então, as empresas grandes fazem isso hoje.
Então, se você for para registrar um nome, ou se você criar e não registrar, essas empresas estão sempre olhando, e aí, provavelmente, se você fizer algo parecido com alguma empresa dessa, ela vai mandar você trocar o nome, e aí é uma briga jurídica, não vai ter o que fazer, você vai ter que trocar o nome da empresa. E demora esse processo? É muito burocrático? Para registro de marca, não. Na verdade, para entrar com registro é coisa de semanas. Para você já dar a entrada em 1 mês, 2 meses, e para efetivar todo o processo, aí demora 1 ano a 2 anos. 1 ano a 2 anos. É um prazo que, claro, não é imediato, mas é uma garantia de que seu negócio comece bem, para não dar complicação depois, né? Exato, mas é o que eu falo. O primeiro passo, se você ainda não conseguiu nem dar o primeiro passo, não se preocupa muito com isso, porque senão você não vai dar nem o primeiro passo. Aí você vai se apegar a detalhes. O primeiro passo que eu falo para todo empreendedor, começa a vender. Vender é o passo 1. Então, não importa o nome, não importa se você tem domínio, não importa nada, começa a vender. Igual, se você já vende no WhatsApp, aí você já começou a vender. Agora você vai lá e cria sua loja na Celite. Agora, se você não sabe nem como que vende, não adianta falar, vou criar uma loja online. Preciso criar minha loja na Celite. Não, você não sabe nem vender ainda. Não adianta você ter a loja, você não vai conseguir vender. A loja não vai fazer esse milagre. Então, o primeiro passo para qualquer empreendedor é vendas. Começa a vender. Agora aí vem a questão, como vender? E aí você falou da questão online, que hoje a empresa que não estiver online, ela está morta no mercado. Ela tem que ter uma presença digital, mesmo que ela tenha um aporte físico fantástico e tal, ela tem que ter esse endereço virtual. Agora, tem gente, eu sou uma delas, eu sou muito exigente numa compra online. Eu tenho que confiar numa empresa para eu poder pegar, tirar o dinheiro do meu bolso, ir lá, passar o meu cartão, porque a tendência, tem muito golpe no mercado, né? Tem muitas empresas, aliás, falando por mim, eu caí numa dessas outro dia. Eu usei o aplicativo do TikTok, né? Tem o TikTok Shop, mas tem também um outro lado que são de anúncios. Eu adquiri um negócio e não chegou até hoje, né? E não vai chegar, né? Mas assim, eu sabia o risco que eu estava correndo, eu fiz uma compra teste para ver se funcionava ou não, mas sabendo que, e outro, o valor também não era expressivo, sabendo que se eu tivesse prejuízo, isso estava contabilizado, digamos assim. Mas o fato é que para você separar o trio do joio no mercado digital é muito difícil. Então, para uma empresa se posicionar, ela precisa adquirir no mínimo de confiabilidade, não é isso? Exato. E aí como que você constrói isso, você que é um empreendedor pequeno? Como criando uma imagem, uma comunicação com o seu público, enfim. De forma simples, pondo a cara, mostrando seu rosto, indo lá. É isso que a pessoa vê quem está do outro lado. Muita gente quer vender, mas tem vergonha, não quer pôr a cara, falar, eu não sou bom com isso, não sei falar. Começa de pouquinho, mas põe a cara, porque isso vai passar a confiança. Quem está vendo do outro lado fala, você não está comprando de um site misterioso, está comprando, a pessoa está sempre ali colocando a cara, ela está mostrando que ela vende, ela está mostrando outras pessoas que compram, às vezes não é nem ela mostrando, um comprador foi lá, um cliente já foi lá, marcou a loja, mostrou que gostou. Então, esse movimento, a gente passou por isso na Celite. No começo, eu ia porta em porta bater, para falar, olha, você tem uma loja física aqui, eu andava na rua e falava, vai lá, você já conhece a Celite, a gente está lançando agora, você consegue criar sua loja digital totalmente grátis, a menor taxa do mercado. Por que você não cria sua loja? Tá, vou ver. E nenhuma dessas que eu fui bater na porta em porta criou a loja. Do nada, né? Do nada sim, né? A gente foi construindo presença digital, fui colocando o rosto, foi me mostrando ali. Então, conforme eu fui criando essa confiança, hoje a gente recebe aí 40, 50 lojas por dia. Por dia? E daí eu falo, do nada. Esse do nada teve alguma coisa que a gente construiu. Trabalho de formiguinha. Exato. Agora, e os subterfúgios? Você falou das pessoas que geralmente, né, a maioria é muito envergonhada, acha que não tem uma boa lata, acha que não vai causar impacto, não sabe se comunicar. E hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, o trabalho foi facilitado. Hoje, eu posso, entendendo a IA, eu posso chegar, colocar um avatar
e esse avatar promover meu produto, promover minha ideia, e eu não apareço, fico só de fora. Isso ajuda ou compromete? Não, no meu ponto de vista, atrapalha. Se eu abro o meu WhatsApp para falar com uma empresa, e eu olho lá, o avatar lá, a foto no perfil do WhatsApp da pessoa, e já tem uma foto suspeita, uma foto de IA, eu já nem mando mensagem. E se eu mandar, eu vou ficar ainda meio, tá meio estranho. Se alguém me manda com um perfil desse, eu nem respondo. Então, você vê, a IA, ela te ajuda muito. Mas dependendo do para que você está usando, ela vai te atrapalhar. Então, essa questão de você confia num robô? Pois é. Embora que hoje em dia é melhor confiar no robô do que com muita gente por aí, né? Mas aí eu prefiro confiar nos animais. Mas em robô você não sabe quem está por trás do robô. Sim, Sempre vai ter alguém por trás do robô. Então o robô é uma máscara. Você tem uma máscara aqui em cima. Ó. O robô ele é uma máscara. Você não sabe quem está por trás dele. Então a gente confia em quem a gente consegue ver, em seres humanos. A gente consegue ver em pessoas que a gente queria conexão. Então, essa questão da confiança, até eu falo sempre, para quem que eu vou vender? Eu estou começando, para quem que eu vou vender? Vende para as pessoas que é parecida mais com você. Porque você já vai ter, o papo vai ser igual, a sua ideia já vai ser igual, a forma que você fala, a linguagem, então vai ser fácil de criar essa conexão. Então, quando você cria conexão com uma pessoa, você vende. Agora, se você tem um estilo completamente diferente para vender com outro estilo, então eu sou o roqueiro da pesada e vou lançar... Vender boneca. Vou vender boneca. Vou vender coisa de pagode. Pô, aí lascou, porque eu não vou saber me comunicar com aquela pessoa. Vai ser muito difícil eu entrar nesse outro mundo. Então, venda para quem você já... Pessoas parecidas com você vai ser bem mais fácil. Então, essa questão da IA... Ela compromete. Nesse caso, ela não vai te ajudar muito. Então, coloque a sua cara, não se esconda. Tá, a gente fala da IA. Mas tem uma outra situação que eu acredito que pode ajudar, que é o uso de mascote, né? Então você cria um mascote que tenha uma identidade com o seu produto e serviço e começa a usá-lo, né, através de vídeos, ações específicas para massificar a identificação dele com o seu produto e serviço. E a gente vê isso com grandes players, com grandes marcas, mas também iniciativas com pequenos empreendedores. Qual a sua opinião sobre isso? É o que eu falei. Para o pequeno empreendedor que está começando, não vai se preocupar com criar um mascote agora. Isso aí é lá na frente. Se preocupe em vender. Mas a questão do mascote, você ter um posicionamento, isso é legal, igual aqui a Celite. Tem uma cor definida. Mostra de novo a caneca aí que... Aê! Ela tem um estilo, ela tem uma cor. O que é isso? Isso é posicionamento, isso aqui é branding. Para que serve o branding? Para as pessoas começarem a memorizar. Por que a gente tem essa cor verde? Eu não escolhi o verde porque eu queria o verde. Eu fiz um estudo, né? Porque eu sou corintiano, eu escolhi o verde. Então já entra um conflito aí. Não, você tem que colocar os seus pensamentos, a sua cultura de lado e pensar só nos fatos aqui, fazer um estudo. Por que vai ser verde? Por que vai ser essa cor? Faz um estudo de mercado, um estudo de concorrentes, como que o mercado se comporta, que cor que eles estão usando, não só na questão visual, a questão de comportamento, como que eu vou me posicionar, como que eu vou falar, como que essa empresa vai se comportar no mundo. Uma empresa, ela é uma pessoa, ela é uma vida. Então, ela tem uma personalidade. Que personalidade que eu vou dar para essa empresa? Aí, volta ao que eu falei antes, se você não sabe, está preocupado com isso, então, torne a empresa o que é você. Eu lembro... Fica mais fácil de você vender, porque a sua personalidade... o público vai ser pessoas parecidas com você, vai ser mais fácil. Eu lembro que no início da minha carreira, eu trabalhei na Xerox do Brasil, né, que era uma das maiores multinacionais na época. Hoje a Xerox perdeu muito mercado com o advento dos computadores, ela não seguiu isso, né? Assim como a própria Kodak, por exemplo, na questão das máquinas fotográficas. Mas, naquele tempo, a Xerox do Brasil era sinônimo de produto. Então, não era fotocopiadora. Eu quero tirar uma Xerox, né? Usava uma marca, assim como a Maisena, com Z, né? Enfim, são marcas, Gillette, fica aquela marca como sendo sinônimo do próprio produto. A Xerox, ela tinha uma logomarca azul. E aí, com o passar do tempo, de acordo com pesquisas feitas pelo marketing, eles alteraram para o vermelho, porque identificaram que o vermelho
ele tem um chamariz de compra muito maior do que o azul. É uma cor quente que consegue atingir o sentimento do consumidor, né, de acordo com esse estudo. Então, veja bem, o estudo da paleta de cores de um produto ou de um serviço, quando você faz uma logomarca, quando você faz todo um trabalho visual, ao meu ver, é fundamental hoje em dia, né? Com certeza. Isso eu já faria desde o começo. Começa a pensar, antes de abrir a empresa, começa a pensar como ela vai ser. Então ela tem que ter uma personalidade, ela vai ter que ter um rosto, então ela vai ter que ter um estilo, como que ela vai se comportar. Então, antes de começar, primeiro começa a vender. Primeiro, você não precisa disso para vender. Então, você já sabe vender. Eu vou formalizar o negócio, vou criar a mesma empresa dessa forma. Aí você vai e começa a criar esse posicionamento. Certo. Agora, tem gente que não sabe fazer isso, né? Afinal de contas, é um trabalho que a pessoa, no mínimo, deve ter aprendido alguns conceitos de marketing, de design, e a gente sabe que a maioria não teve esse contato, né? Não tem essa formação em sala de aula. É algo que você tem que buscar à parte. Muitas vezes a pessoa não tem tempo para isso. Aí é o momento dela procurar a ajuda de um profissional? Com certeza. Vai atrás de uma mentoria, primeiro começa aprendendo. Tem muito conteúdo aí gratuito, tem mentorias bem acessíveis que você já consegue entender, até porque quando você vai cobrar, por isso que o empreendedor tem que saber de tudo, porque ele compra muitas coisas. Então, vou comprar de alguém para fazer isso para mim. Se você não tem a mínima noção o que é, como tem que ser feito, você vai comprar, alguém pode até te passar a perna, porque ele vai fazer o que ele quiser fazer. Você não sabe como tem que fazer. Então, o empreendedor tem que saber de tudo, ele tem que aprender, ele não precisa ser um especialista de tudo, mas ele tem que saber como funciona cada coisa. Então, aprenda um pouco de branding, aprenda como fazer, para você conseguir contratar de alguém. Certo. Ou compre uma mentoria aí mais acessível e faça você mesmo. Não precisa ser algo tão mirabolante. O negócio é simples, é questão de pesquisa, de você entender como que funciona, saber se diferenciar e como você vai se comportar. Agora, o empreendedor, às vezes, frequentemente ele toma decisões erradas. É comum, a gente aprende com o erro, né? Agora, quando ele escolhe uma paleta de cores errada, então ele montou uma loja de roupas de criança, especificamente feminina. Aí ele escolhe uma paleta azul e descobre que não tem nada a ver com o público dele, que aquilo não gerou identificação. Ele pode mudar ou existe um tempo para isso acontecer? Ele pode mudar logo de cara? Pode mudar. Faz um estudo de transição, muda. Então, sim, tem que mudar. Mas aí, é o que eu falo, isso aqui não vai te afetar nas suas vendas diretamente. Pelo menos quando você está começando. Por que a gente tem que se posicionar de uma forma com diferencial? Porque se você abrir o Instagram aí agora e digitar e-commerce, sei lá, digitar alguma palavra-chave de algum nicho, vai aparecer um monte de perfil ali. Para onde o seu olho vai, para onde você vai olhar nesse monte de perfil que vai aparecer? Para algo que está se destacando. Então, aí se você imagina, você tem uma empresa lá, eu vejo isso muito na Celite, a pessoa tem muita loja de moda feminina, né? E aí você vê que é sempre a mesma cor, o logo sempre parece que é o mesmo, e parece que eu estou vendo sempre a mesma loja. Não é, porque a pessoa deve ir no Canva lá e já pega até uns modelos prontos, ela já pega uma cor que já está meio pronta, ou a cor que ela acha legal, e geralmente é o quê? Geralmente é algo mais puxado para o vermelho, só que não é geralmente um vermelho vivo, é um tom de vermelho que geralmente a galera usa, meio pastel. O tom, a tipografia geralmente é sempre a mesma, porque eles querem dar um estilo, então usa sempre aquela com o mesmo estilo. Então sempre que eu abro lá, eu vejo, às vezes aparece até as bolinhas ali dos stories, parece que é sempre a mesma empresa ali, porque é tudo igual. Então, se você está entrando num nicho, num ramo, e se você for igual a todo mundo, você não vai chamar a atenção. Então, por isso que a Celite é desse jeito, por isso que cada empresa, por isso que o McDonald's é desse jeito, por isso que o Burger King é de outro jeito. Cada um, eles estão se diferenciando. O Burger King, um é vermelho, o outro é amarelo. Então, cada um tá com uma cor, tá com um posicionamento, cada um tá com um público. Às vezes a pessoa tem até medo de entrar, vou vender roupa, mas tá tanta gente vendendo roupa. Mas tem mercado para todo mundo. Porque cada loja, cada empreendedor tá para um público, tá para um tipo de perfil.
E aí que entra, as empresas começam a ter essa disputa, porque é uma disputa, às vezes, se você está entrando num público muito saturado. Aí você vai ter que achar um outro tipo de diferenciação, porque aí você entra num mercado que tem muita gente competindo. Você vai entrar num mercado que tem menos empresas competindo, então é esse estudo que você tem que fazer quando você está entrando. Bom, um dos principais conceitos quando se trata de produto é buscar o seu diferencial, né? Você falou de um mercado saturado. Como um empreendedor, um pequeno empreendedor, pode trabalhar bem esse conceito? É o quê? Explorar a dor do consumidor, o desejo do consumidor. O que leva a eu criar uma marca que tenha um diferencial que ganhe atratividade? Vamos lá, diferencial. Primeiro tem que entender o que é diferencial, porque eu vejo muito, e nas mentorias eu sempre bato muito nisso, porque o pessoal não entende muito o que é diferencial. Você começa a vender, vou vender uma caneca. Qual que é o diferencial da sua caneca? O meu diferencial é o design. Mas se eu vendi a primeira, alguém achou legal e copiar, já não é mais, o design já não vai ser mais diferencial. Então, diferencial, então o meu diferencial é a embalagem. Porque a minha embalagem, a caneca, ela vem numa embalagem personalizada, eu coloco um cheirinho dentro dessa embalagem, eu vou entregar de uma forma... Aí a galera acha que isso vai ser o diferencial. Também não é o diferencial. Então, diferencial tem que ser algo difícil de copiar. Se é difícil de copiar, só você resolve aí, é um diferencial. Dá um exemplo prático, porque uma coisa é uma empresa estruturada que ela pode encontrar, digamos, no seu mecanismo, na sua funcionalidade, elementos que realmente a diferenciem das demais. Mas quando você pega um microempreendedor, uma pessoa que está começando, ela não sabe como criar esse diferencial, né? Então, por exemplo, eu vou vender caneca personalizada. Ora, tá cheio de caneca personalizada no mercado. Que diferencial eu posso ter que chame a atenção? Existe um conceito de agregar valor ao produto. Então, por exemplo, em vez de eu fazer só a caneca personalizada, eu coloco a caneca personalizada com um cheiro de perfume, sei lá, um perfume, ou se não um bonequinho que vem junto, agregar valor ao produto, sei lá. Mas o fato é que fica difícil você buscar um diferencial onde já tem tanta gente fazendo alguma coisa, não é? Aí que entra sempre o estudo, para começar a analisar os concorrentes. O que os concorrentes estão fazendo, como que eles estão se comportando. Qual que é o maior diferencial hoje dentro da Celite? Primeiro, facilidade. Porque eu estudei tanto esse mercado que eu falei, precisa ter uma ferramenta que é fácil de usar, porque olha o Instagram como é fácil de usar, todo mundo sabe usar o Instagram. Agora, criar uma loja virtual é tão difícil. Pô, o cara tem que parar ali e definir a cor do fundo, definir o botão, definir aquilo, definir isso, e aí ele vai perder um mês só configurando uma loja, imagina, um mês sem vender. Porque é o tempo que você gastou estruturando, ou você tem que pagar para alguém, vai gastar 10 mil reais para alguém montar a sua loja. Então, esse é o primeiro ponto. Tá, mas agora vamos entrar um pouquinho mais sobre a Celite, porque é algo que chega a chocar. Porque quando você pensa em abrir uma loja virtual, um e-commerce, além do empreendedor iniciante não entender muito bem o conceito, como fazer isso de uma forma que tenha a visibilidade e toda a infraestrutura necessária, né? Seja a questão da rede de pagamentos, a questão da estruturação dos produtos na plataforma, ele fala, poxa, isso tem um custo alto, não é brincadeira assim. E na feira, a gente passando na feira do empreendedor, passamos no seu estande, e é o primeiro conceito que vem que não tem esse custo. E chega a chocar, porque num país como o Brasil, você começar o negócio e não ter um custo inicial na montagem de uma loja de e-commerce é algo inovador. Eu desconheço outra iniciativa assim, Thiago. Se o empreendedor for fazer isso só para ele, então eu vou lá, abro uma loja, eu quero criar uma loja, eu vou fazer uma loja para mim. Vai ter um custo, porque você está fazendo só para você. A Celite, ela está facilitando porque a gente criou toda a infraestrutura, toda a base, a gente criou toda essa parte complexa do negócio para escalar. Então, a gente dá essa possibilidade para milhares de empreendedores. Então, a gente arca com esse custo de modo escalável
e aí para você não vai ter esse custo. Então, para você não vai ficar pesado. Agora, se você sozinho falar, bom, quero ter a estrutura que a Celite tem, aí você pode preparar alguns que vai sair caro. Vai sair caro. Tem muita gente que entra primeiramente no dropshipping, que é um sistema onde você não tem o produto, você seleciona principalmente das lojas chinesas, né? E usa de um sistema meio quase que automatizado, onde a pessoa clica, compra o produto, você coloca o preço em cima, e aí o produto vem, você não tem nem contato com ele, vai direto para o cliente, né? Tem o custo da implantação, que não é brincadeira, porque você tem que ter um espaço numa plataforma, geralmente algo no mínimo de R$ 130, R$ 150 mensais para manter sua lojinha na plataforma. Tem a questão da divulgação, enfim, tem uma série de processos. E outra, com o risco do cliente clicar naquele produto que você está vendendo que não é seu, e esse produto dar algum problema, não chegar no consumidor, ou ser algo de baixa qualidade e você não imaginava isso. Quer dizer, são riscos inerentes e muito grandes no dropshipping, né? Quando a gente fala de dropshipping, é só um nome bonito da atualidade. Isso aí é revendedor. Então, o que a gente pode comparar? Antigamente tinha, ainda tem, né? Revendedor da Avon. E ele faz o dropshipping para a Avon. Então, ele só vai lá, coleta pedido, e a Avon cuida da logística. Ele passa esse pedido para a Avon vai lá e faz toda a logística. O dropshipping é a mesma coisa. Às vezes a galera fica, nossa, o que é o dropshipping? É isso. Você vende para alguém algum produto de alguém, coleta pedido, passa o pedido para a empresa vai cuidar do resto. Então, isso é dropshipping. Vou fazer dropshipping de uma empresa que eu não conheço, aí você vai correr todo esse risco que você falou. Agora, por que a galera revende muito da Avon, Boticário, essas empresas de cosmético principalmente? Porque elas conhecem, sabem o produto já é bem divulgado, então é fácil, teoricamente fácil de vender, mas tem prós e tem contras, né? Tem bastante loja dentro da Celite fazendo isso. A responsabilidade fica do seu lado que está vendendo, então se você está vendendo de um fornecedor que você não conhece, você vai correr um risco grande. Então eu sou contra, assim, eu não faria, por quê? Eu não gosto de vender algo que eu não confio, que eu nunca testei, que eu nunca usei. Então, fazer um dropshipping de um produto que eu nunca usei, eu não faria. Tá, agora vamos falar sobre a Celite. O conceito que você criou. Eu, hoje, quero montar minha loja e não é dropshipping, eu tenho meus produtos e quero abrir essa minha loja. Como é que eu faço? Qual que é o passo a passo? A Celite é tão fácil de usar igual você usar o Instagram. Então, você vai abrir lá, celitebr.com, vai cair na página principal, tem um botãozinho de entrar. Do entrar para frente é igual ao Instagram. Vai ter lá 2 passos, coloca o nome do arroba, igual o Instagram tem, então você vai colocar um arroba, que é o username. Você vai colocar o nome no perfil pessoal, então você cria o seu perfil pessoal, você cria o perfil depois da loja, então você vai colocar lá o nome da loja, um arroba para a loja. Pronto, já caiu na página principal, e aí você vai lá finalizar o cadastro. O próprio sistema intuitivo ele já vai te mostrar, já vai aparecer onde você tem que apertar ali dentro. Então, vai apertar ali na configuração e depois termina ali o cadastro. Em 2 minutos você tem a loja totalmente ali configurada, com a parte de frete, com a parte de integrações. Em 2 minutos você tem a loja inteiramente configurada. E o endereço? Como é que fica a questão do endereço virtual dela? Eu vou ter um domínio próprio? Como é que funciona? A gente dá todas as opções para você. Primeiro você tem a opção de usar ela igual é o Instagram. Então você tem um arroba, então vai estar lá, celitebr.com/seu arroba, e aí todo mundo consegue achar você ali dentro. Você tem a opção de ter um subdomínio, então vem o nome da sua loja, então vai lá, thiagobastos.celitebr.com, então você tem o seu subdomínio que ele aparece na frente, então esse é o subdomínio, e tem a opção de você colocar o seu próprio domínio, então aí tem uma outra configuração, coloca o seu próprio domínio. O próprio domínio você, por fora, né, você sabe como é que funciona, tem que pagar, então você tem que ir lá, comprar, adquirir esse domínio, e aí sim você consegue entrar pela Celite e pegar esse domínio que você já comprou e colocar ele lá dentro. E o que é melhor, assim, para quem precisa entender esse conceito? É melhor já começar com domínio ou ter a segurança de um domínio já formalizado, já constituído como a Celite?
É o que eu falo, começa a vender. Isso aí não importa de nada. Se você vai... O consumidor não se importa? Ninguém se importa. A gente tem, na verdade, todas as lojas hoje, ninguém está usando o domínio próprio. Todas as lojas estão usando realmente o domínio, o arroba. Então, estão usando a streetbr.com/o arroba da loja. E estão vendendo assim, e estão vendendo bastante. Então, a gente já viu que isso não influencia em nada. Então, a galera entra às vezes no TikTok, você compra pelo TikTok, pelo Instagram, e também não influencia em nada. Então, hoje esse negócio de domínio não está influenciando muito, não. É legal ter? É legal. Mas primeiro, começa a vender, que é mais importante. Tá, você explicou a estrutura da montagem, tudo ok, fui lá, coloquei meu nome, enfim, fiz todo o processo. Mas e aí, não vou pagar nada? A Selite, ela tem, só um detalhe, né? Você pode ter tanto, você não precisa ter empresa aberta, tanto CPF quanto CNPJ. Você pode abrir... Pode vender como CPF. Pode vender como CPF. E não paga nada. Para usar a Selite, ela é totalmente gratuita, igualzinho usar o Instagram. Você não paga nada para usar a plataforma. Você só vai pagar a taxa por venda, que é 5,99%, mais R$ 1,99 fixo por venda. Então, essa é a taxa hoje mais barata do mercado, oferecendo o que a Selite oferece. Mas não tem mais nada mesmo, tem certeza? Não é propaganda enganosa? Não é, pode testar e se for enganoso. Se você achar alguma coisa diferente lá, a gente tem todo... Pode apertar lá embaixo no rodapé, tem lá para ler sobre as taxas, tem explicando tudo ali. Então é bem transparente isso. E a gente criou essa taxa única também para facilitar, porque as outras plataformas às vezes criam uma taxa para cada tipo de pagamento, aí fica meio complexo, às vezes você não sabe quanto você está pagando de taxa, quanto que foi para a plataforma, quanto que foi de mensalidade. Então a gente tem uma taxa única e é só isso para facilitar mesmo para o empreendedor. Tá, aí o empreendedor começa a pensar em algumas coisinhas, né? Para ele poder colocar isso de uma maneira que ele consiga ter o controle do negócio sem problema. Ok, não tem custo, ele só vai pagar a taxa em relação à venda, o custo fixo mais o percentual, até aí tudo ok. Mas o cliente vai pagar no cartão de crédito, numa bandeira X ou Y. O cartão vai ter uma taxa de administração em cima, né? Ele tem esse custo. Como é que ele vai pagar para o cartão de crédito, para aqueles que possibilitarem, digamos assim, estarem presentes nessa carteira de pagamentos? Como é que funciona? Tá, Selite hoje você pode usar cartão de crédito, débito, boleto, Pix. No cartão de crédito, especificadamente, você tem uma taxa do cartão, e aí funciona o mesmo funcionamento da maquininha física no digital. Então, você tem uma taxa de juros para antecipar o pagamento do cartão. A pessoa pagou, ela paga em 30 dias. Então, ela passa o cartão hoje e ela vai pagar daqui a 30 dias. Então, esse período a gente chama de antecipação. Certo. Então, seria a taxa de juros do cartão. E aí, essa taxa de juros ela é de 1,44% ao mês, para você receber esse pagamento em 30 dias, independente de quantas vezes a pessoa fizer. Então, você antecipa tudo em 30 dias. Em 30 dias está disponível esse valor inteiro. Então, você vendeu R$1.000 em 12 vezes. Em 30 dias, você tem os R$1.000 na sua conta, descontando 1,44%. Se você quer receber isso em 15 dias, aí acho que é 1,6%, tem que conferir lá essa taxa de juros. Mas isso daí não tem nada a ver com a Selite, é realmente a taxa do cartão, da administradora do cartão. Tá, mas o empreendedor ele não se preocupa com nada, ele faz a venda e a própria plataforma se encarrega de pagar a operadora? Isso, é integrado, na verdade. O sistema de pagamento ele é integrado, já hoje a gente tem uma parceria com a Stone, então hoje o cliente da loja faz o pagamento, já acontece toda a divisão ali, então já, a nossa porcentagem já vai para a gente, a porcentagem da loja já vai para ela, e todo o restante já vai para o pagamento da operadora. Ok, aí o cliente fez a compra, tem a questão de pagamento resolvida, eu como empreendedor não preciso me preocupar, perfeito. Aí tem a questão da efetivação desse pedido, ou seja, ele pagou. Eu recebo alguma informação, olha, o cliente X comprou tal coisa, ou eu tenho que acessar o tempo todo a plataforma para saber sobre isso? Você recebe a notificação por e-mail, e dentro da plataforma recebe também uma notificação de venda. E tem algum prazo que a plataforma, inclusive, ela determina para que eu faça o envio da mercadoria para o cliente? Por exemplo, você tem 2 dias para enviar, 5 dias. Há um lembrete sobre isso, aí tem que ser comigo. Porque, por enquanto, está muito fácil, né?
Aí a gente começa a dar um pouco de liberdade pro empreendedor. Porque hoje, se a gente pega marketplace, a Selite não é um marketplace, ela deixa você criar a sua própria loja. O marketplace é um Mercado Livre hoje. Então, o Mercado Livre, ele coloca o nome dele na frente. A Selite, ela coloca o seu nome na frente. Então, eu não estou vendendo como Selite, você está vendendo como a sua loja. O Mercado Livre, quando você compra alguma coisa pelo Mercado Livre, quando você recebe, você fala, chegou aqui, da onde você comprou? Ah, comprei no Mercado Livre. Você nem sabe de onde você está comprando, você fala sempre o nome do marketplace. Certo. E aí o marketplace, por ele colocar o nome dele na frente, ele coloca as regras dele na frente também. Então isso é diferente lá na Selite, as regras são suas, então lá tem um lugar, uma área na configuração que você pode colocar suas próprias regras de devolução, suas próprias regras de privacidade da loja, etc., que você pode colocar lá, porque as regras são suas, os prazos são seus, então toda essa parte fica por conta do empreendedor. Bom, mas essa é uma parte que muitos negligenciam, né? Essa política de privacidade, de devolução, enfim, a maioria que só quer vender e não se preocupa em colocar isso de uma maneira com que fique muito claro para o consumidor. Aí pode dar problema depois, né? Todas as lojas que a gente tem lá tem a política básica, que é a da Selite, que vai estar ali à frente, mas a política de devolução aí fica 100% com a loja. Mas eu digo que é um erro do empreendedor, porque muitos negligenciam de fato, né? Achando que ninguém vai se importar. E isso, na verdade, se ocorrer algum problema e de repente o consumidor levar isso até para o PROCON, para uma justiça, o empreendedor vai ter um grande problema pela frente, né? O empreendedor que não se preocupa com isso, ele vai acabar tendo prejuízo mais cedo ou mais tarde, porque pode acontecer sempre alguma coisa. Então é bom você ter essas políticas para te resguardar de algum processo, de alguma coisa, até não é nem processo, mas às vezes alguém reclama de alguma coisa, você tem como mostrar, tá na nossa política. Então, se você tem na sua política que a devolução acontece em 15 dias, e aí a pessoa está reclamando que ela em 4 dias ela não teve a devolução e ela começa a reclamar. Então, você tem ali já um documento, e aí quando você tem isso explicitamente lá na sua página, você fica mais seguro de sofrer algum dano dessa parte. E para o consumidor também é extremamente importante para ele se sentir seguro e ele também está resguardado de alguma forma. Certo. Bom, a gente fez o pedido, o cliente fez o pedido, eu estou tranquilo em relação à questão do pagamento, enfim, ok. Tem que entregar a mercadoria, aí vem a questão da logística. Eu pego, separo o produto, embalo ele bonitinho, aí pressupõe-se que eu tenho que pegar, levar para o correio ou outra forma de entrega, enfim, a responsabilidade é toda minha, questão de código de rastreio, até chegar no consumidor, aí a Selite não se envolve, certo? A gente tem a integração com a Melhor Envio. Então, isso aí acaba automatizando muito a parte do envio. Então, toda essa parte de código de rastreio, toda essa parte fica automática. Não quero integrar nada, eu quero fazer por minha conta mesmo. Então, você tem toda a parte de cálculo de frete, a gente tem toda essa parte integrada na plataforma, que você não precisa integrar algo externo. Então, eu não preciso integrar uma conta da Melhor Envio na minha conta, não precisa fazer isso. Você tem já integrado ali dentro, se você não quiser deixar 100% automático. Ele vai ficar parcialmente automático. Como que funciona? Fez uma venda. A pessoa pagou, o cliente vai fazer o cálculo de frete na hora da compra, calculou, ele vai pagar já o valor do produto mais o valor do frete, você vai, como vendedor, você já recebe o valor dos dois, do produto e do frete. Dali para frente, você já consegue imprimir a etiqueta do pedido dentro da plataforma, então você vai lá do seu pedido, já imprime essa etiqueta, coloca lá na embalagem, e daí para frente é você que decide. A pessoa vai lá na hora de comprar, ela faz o cálculo, ela escolheu o Sedex. Mas se você tem uma opção mais rápida e melhor, você pode escolher e enviar do jeito que você quiser, porque você já tem coletado esse valor na sua mão, e aí é só você enviar. Nossa, até isso, é muita facilidade mesmo. Agora, ok, entregou para o cliente, ele recebeu o produto e pelo Código de Defesa do Consumidor ele tem até 7 dias para desistir da compra e claro que se houver um outro motivo de força maior, problema de defeito, problema, enfim, ele também pode solicitar a devolução. Como é que isso acontece? A Selite tem alguma rede de apoio na questão de devolução ou aí o empreendedor tem que ficar de olho sobre isso?
essa parte fica toda com os lojistas. A gente tem lá a disponibilidade de você conseguir estornar o valor, então o próprio lojista consegue estornar o valor da compra, mas a parte de devolução fica por conta do lojista mesmo. Mas isso não impacta a questão da quantidade do produto em estoque, já que tem essa questão automática do envio, né? Qual que é mesmo o nome da plataforma que está integrada? Melhor Envio. Melhor Envio, ok. Vamos supor, eu coloco lá que eu tenho 100 unidades daquele produto, ok. A Melhor Envio deve ter isso contabilizado, ok, fez a entrega. Aí houve a devolução. Isso não atrapalha nessa contabilidade do número de produtos em estoque? Num caso específico desse, o vendedor tem que ir lá e depois alterar o estoque. Mas isso acontece em loja física, em qualquer outra loja vai ser dessa mesma forma. Certo, perfeito. Eu estou esmiuçando porque eu sei que quem está assistindo a gente fica com muitas dúvidas, né? Então eu procuro dar essa vazão, essas vozes que gostariam de perguntar. Então eu estou realmente fuçando para ver até o ponto que não haja mais dúvida a respeito, né? Agora, você disse que 50 lojas são abertas por dia nesse momento atual da Selite, certo? O que isso impacta em termos de gerenciamento desse grande fluxo de empreendedores? Hoje, por enquanto, a gente está usando bastante inteligência artificial internamente para ajudar nos processos, e a gente tem um time enxuto, mas é um time muito bom. Então, o nosso time hoje ele dá conta de todas as lojas e a gente já cresceu o time, então, de quando que foi que a gente contratou? Agora está em julho, junho, faz um mês mais ou menos. A gente já cresceu um pouco o time, então, conforme a gente está crescendo, a empresa vai crescendo junto. Certo. Você, em relação à internet, que é um assunto bastante importante, já que estamos falando de vendas usando o e-commerce, para manter uma estabilidade em termos de funcionamento do negócio, porque é claro que a gente está num país onde a oscilação ocorre o tempo todo, né, com as operadoras. Vocês têm algum sistema que ajuda a evitar, de repente, uma queda do sinal para quem precisa colocar um produto lá, de repente caiu a internet, não sei o quê? A Selite tem essa preocupação em manter essa estabilidade? Hoje nossa base inteira está dentro da base da AWS, que é o servidor da Amazon, e a gente está usando então a gente tem uns 2, 3 servidores diferentes, porque se um cai, a gente tem um outro ali para suprir. Então hoje a gente está dentro aí de grandes empresas por trás, que tá segurando toda a nossa base, então, e é escalável, isso é completamente escalável, e são sistemas que grandes empresas hoje no mundo estão usando, inclusive o próprio Instagram. Legal. Agora, para você, em termos de faturamento, né? Afinal de contas, você disponibilizou uma novidade no mercado e que, para quem é empreendedor, é uma mão na roda, é algo substancial para que ele dê vazão para o seu negócio. Agora, você tem que pensar no seu lado também, obviamente. A Selite, ela consegue obter uma saúde financeira que possibilite o seu crescimento em termos de médio e longo prazo? Hoje a gente ainda não alcançou o break-even, que seria o momento que a própria empresa se paga, então a gente ainda não alcançou esse momento. Então, hoje a gente tem um investimento ainda. Então, estamos consumindo, estamos queimando o caixa hoje da empresa, onde que a gente está faturando não é suficiente para cobrir todos os custos, mas a gente vem numa curva crescente aí, muito grande, então provavelmente a gente tem esse planejamento de que até julho de 2026 a gente chega nesse break-even. Agora, para a gente finalizar essa questão, porque eu tenho certeza que é algo que, mesmo aquele que não queira agora ter a sua loja, vai deixar isso anotado em algum lugar, vai colocar isso na sua agenda, porque chama muita atenção, né? E tenho certeza que todo brasileiro tem esse perfil de querer oferecer alguma coisa para alguém, né? Então, isso é algo realmente inovador. Mas você dentro desse projeto, não se trata apenas do e-commerce. Você falou algo que também chama atenção, que é o social commerce. Como é que funciona isso? Social commerce numa loja de produtos ou serviços. Como é que rola?
O consumo hoje ele é mais social do que o consumo tradicional antes, que a pessoa entrava num site, escolhia uma peça, comprava. Hoje é mais social. Hoje as pessoas compram de que elas confiam. Então você acabou de falar que teve uma experiência que você comprou lá no TikTok, porque alguma coisa você viu algum post, alguma coisa alguém falando e comprou disso. Então a decisão de compra hoje ela vem do social. Então a gente cria essa confiança, a gente cria essa conexão no social e aí a gente vai para a loja comprar. E hoje a Selite é a primeira plataforma do Brasil de trazer desses dois mundos juntos. Então a sua loja ela é social. A sua loja, o cliente pode interagir, o cliente pode curtir, salvar um produto, salvar um post, você pode postar ali fotos que não necessariamente são produtos. Então você pode postar um cliente usando, você vende roupa, você pode postar um cliente usando a roupa, marcar o produto que já está criado e a pessoa compra pelo feed, não pela vitrine da loja. Você tem a parte de live shop, então você consegue abrir live direto de dentro da sua loja e vender ali diretamente. Então, para quem vende, isso aí tem um potencial muito grande, porque enquanto você está mostrando, vou vender aqui a caneca, você está falando da caneca, essa caneca bonita, assim, está passando todos os detalhes, a pessoa do outro lado está vendo e já tem um botão de comprar, na hora a pessoa já aperta e já compra. Para o varejo isso é fundamental, né? Chegou agora um lote de roupas agora, fantástico, não sei o que, promoção, tal, você comprando agora. Quer dizer, essa interação praticamente em tempo real. Para o varejo é fantástico. É fantástico. E aí a pessoa já cria conexão na hora, ela já vê o produto na hora, ela já cria todo aquele fluxo que eu falei, tem que criar confiança, tem que criar conexão. Isso ali acontece em questão de segundos, a pessoa está ali vendo na hora e ela já compra na hora. Então é um funil inteiro em segundos acontecendo ali. Tá, mas a loja ela tem um endereço que você explicou, são 3 formas distintas. Ela vai ter o arroba, ou se não vai ter o subdomínio ou o próprio domínio, até aí ok. Mas essa interação do social, ela é feita tipo exclusivamente no Instagram ou é aberto a qualquer plataforma, YouTube, Kawaii, TikTok? Como é que funciona? É dentro da própria loja. Então você não depende do Instagram, de uma outra plataforma externa. A sua loja, você vai abrir uma live. Você abre a live de dentro da sua loja. Então a pessoa acessa lá, vou acessar thiagobastos.com.br, se eu estou usando o domínio próprio, senão selitebr/Thiago Bastos. Eu acesso a loja e lá dentro da loja tem a live rolando. E aí você faz o quê? A divulgação, você usa as redes sociais, são outros canais de marketing que você vai usar. Então você precisa sim divulgar a sua loja em todos os canais que o seu público está. Então se meu público não está no Instagram, não está no TikTok, eu não vou precisar ficar movimentando muito TikTok. Se o seu público está no Instagram, vai para o Instagram, divulga, cria uma antecipação, cria um movimento, né? Loja é feita de movimento, então cria um movimento, coloca a galera dentro da loja e aí você abre uma live dentro da sua própria loja. Essa questão é interessante, né? Loja é movimento. Então, se você tem uma loja física, você precisa de movimento, de gente entrando, saindo, nem que seja só para conhecer. A mesma coisa é no digital. A pessoa precisa entender que tem que investir na visibilidade da sua loja. Ou seja, dentro desse raciocínio, ela tem que investir um determinado valor no tráfego pago, não para ofertar produtos, mas para fazer com que o consumidor visite a sua loja, certo? Certo. Tanto no tráfego pago quanto no orgânico. Então, dos dois lados, o orgânico e o pago, você tem que investir tempo ali para você criar esses movimentos. O que é o movimento que eu falo? É você ter um atrativo. Você tem que atrair a pessoa de alguma forma para a sua loja. Então, criar esses movimentos não é só ficar dando desconto, criando só promoção. Você tem que criar movimentos que vão além de descontos para fazer a pessoa entrar. Então, dá um exemplo. Como você faria? Por exemplo, eu tenho um mini curso que eu estou vendendo lá hoje dentro da própria Selite. Então, se você entrar na loja da Selite, dentro da Selite, a gente vende alguns cursos que é a nossa segunda vertente. Então, a gente dá a plataforma e ajuda a pessoa a vender. Ali tem um mini curso que eu não lembro o nome agora, mas eu achei como fazer R$5.000 por mês com o Instagram. Ali eu ensino duas estratégias específicas de você criar um movimento desse. Então,
Passando rapidamente aqui, ó. Não vou revelar inteiro. É porque não dá, né? Se eu ganho pão também, poxa. É porque ela não é complexa, mas elas são 5 aulas ali, de 5 minutos ali mais ou menos, que você vai aprender a fazer a estratégia completa para nada dar certo. Mas resumindo, você vai criar um story lá no começo. Primeiro story do dia, você vai lá e vai criar uma história com um botão de reação. No segundo story do dia, você vai falar para a pessoa. Vai criar uma história lá falando, hoje eu estou indo lá no... Eu apliquei mais ou menos isso ontem na live que eu abri. Né? Só que eu não usei para vender ontem, foi só para divulgar a mesma live. Então eu vou criar lá um story e falar, hoje vai ter uma live, vamos estar aqui conversando, e aí só vai ter essa live hoje, e para quem estiver na live, eu vou dar uma caneca dessa daqui. Então eu criei um primeiro story criando um movimento. A pessoa está indo lá, eu não preciso falar que eu estou dando, eu posso falar que vai ter uma caneca exclusiva que eu só vou mostrar, vai ter algo exclusivo que eu só vou mostrar nessa live. Pronto, eu nem estou falando que eu estou dando alguma coisa para falar, mas isso só funciona se tiver... Não, eu vou estar vendendo no final. Mas eu vou falar, vai ter algo exclusivo que eu só vou mostrar nessa live. Quer saber o que é? Aperta esse botão aqui. Aí eu coloco um botão. O segundo stories eu já começo a mostrar que a galera está apertando esse botão. Mas ninguém apertou. Chama sua avó, sua tia, sua vizinha, fala todo mundo apertar, umas 4, 5 pessoas apertar e tira um print mostrando que está tendo esse movimento. Por quê? Restaurante que está vazio, você entra, você também não entra. Então tem que mostrar que está tendo esse movimento. Então mostra que você cria algum movimento ali dentro, mostra que está tendo alguma coisa, que as outras pessoas vão ver, nossa, estão interagindo, eu vou interagir também. Então isso começa a atrair. Então você criou um segundo stories, você está mostrando que o primeiro está funcionando. Tem gente interessada no que você está falando. E aí você cria um segundo. E aí no terceiro, e aí depois sim, você vai revelar no que você for fazer, no caso na live, lá você vai revelar alguma coisa exclusiva, então você vai ter que dar alguma coisa em troca, você vai ter que dar alguma dica. Então no meu caso é isso, né? Eu vou dar algumas dicas. Se a pessoa vende um produto físico, por exemplo, ela vai revelar alguma coisa, vai ajudar a pessoa de alguma forma, dando alguma dica, alguma coisa de uso, então, ou como ela pode resolver o problema dela. Então eu estou vendendo, sei lá, algum instrumento que faz massagem. Então eu vou estar ajudando a pessoa a falar, você precisa, posso revelar alguns truques para ela fazer, faz um movimento aqui na sua mão, aqui é um ponto de acupuntura, você pode fazer isso, aqui já vai resolver sua dor de cabeça, e no final você vende seu produto. Então no final você pode falar, mas eu tenho aqui um produto exclusivo que eu estou revelando só hoje, aí você monta uma oferta ali única, só para quem está naquele momento. Então eu misturei a estratégia com uma questão na live, mas você pode aplicar isso, não precisa de live, não precisa de nada, você pode aplicar isso para vender qualquer coisa. Inclusive eu já apliquei isso para vender o próprio curso da Celite, já apliquei isso para várias outras coisas, para a loja de semijoias. Então tem várias pessoas já, várias lojas que já usaram e já aplicou e já deu certo. Só, olha, isso é só um movimento. Então isso é um movimento. Você pode criar vários movimentos parecidos que não fica limitado a uma promoção. Então, tem horários específicos para esse tipo de ação? Porque a gente sabe que não é toda hora que as pessoas estão ligadas online. Devem ter picos aí de audiência que o empreendedor poderia utilizar melhor, não é? Sim, dentro dessa própria estratégia, antes de iniciar com a estratégia dos stories, etc., tem um aquecimento. Esse aquecimento é aquecimento de público. Então, antes de iniciar, antes de eu fazer a ação, eu tenho lá 4 dias que eu tenho que fazer de aquecimento de público. Para realmente funcionar pesada essa estratégia, porque essa estratégia tem potencial de vender mais de 5 mil. Eu coloco 5 mil para não jogar uma expectativa muito alta. Mas a pessoa pode fazer mais, mas ela tem que fazer o quê? O aquecimento antes. Então, para tudo que você for fazer, não só para vender, cria um aquecimento antes. Igual hoje, eu estava vindo aqui para falar com você, eu já postei que eu estava no trânsito, porque a galera que está vendo de manhã o meu story já está ligada. A pessoa que está entrando agora, postei meia hora antes, estava vendo meia hora antes também, já estou ligado. Agora, se eu quero potencializar isso ainda mais, 4 dias antes eu tenho que falar, dia tal, não sei o que, eu vou revelar alguma coisa. Falta 3 dias. Daqui 3 dias vai ter alguma coisa. Daqui 2 dias você começa e continua falando. Então, são 4 dias de antecipação que você vai criar esse movimento para chegar no dia você ter um potencial ali de um público aquecido. Ou seja, o empreendedor vai ter que criar essa cultura de influencer, né? De saber que ele tem que fazer com que o seu público participe da sua vida como empreendedor.
né? Como você falou, está saindo de casa, vai ter uma novidade, está indo lá pegar um estoque novo de um produto X, está saindo de casa para pegar esse produto, daqui a pouco ele pegou outro stories, e assim vai, né? Esse aquecimento, só que tem um detalhe, tem que ser feito com um objetivo final. Não pode ser simplesmente no oba-oba. Tem que, por exemplo, eu vou pegar o estoque novo que está chegando, vou fazer toda uma historinha em cima com a finalidade de obter essa venda. Não posso deixar solto, sem finalização, não é? Aqui a gente tem dois grandes problemas que eu vejo muito, né, na grande maioria. O primeiro é as pessoas que só postam o produto. Gente, não vai vender. Você ficar lá postando o seu produto, você não vai vender porque ninguém está ali buscando o seu produto. Uhum. Então, não adianta, principalmente no Instagram. Ninguém abre o Instagram, deixa eu ver se eu acho uma caneca lá no Instagram. Ninguém vai abrir o Instagram para ver isso. Então, não adianta você ficar só postando produto que não vai vender. Poste realmente a vida real, poste coisas que o seu público tem interesse de perder tempo ali assistindo aquilo. Então, o que o meu público tem interesse e vai dar 30 segundos, 1 minuto, 1 hora do tempo dele assistindo. Então tem que criar exatamente isso. Você acha que o público vai ficar lá, perder 15 segundos, 30 para ver um produto? Você tem certeza? Eu duvido. Então, cuidado. Poste o que o seu público quer. É o que você falou lá no começo, né? Você quer resolver o seu problema. Não. Resolve o problema do seu público. Coloca o que ele quer ver. E aí você consegue atrair. Atraiu, aí você vai postar algo com uma finalidade. Então, a primeira coisa, poste o que ele quer receber para você atrair. Atraiu, aí você vai postar para o seu lado como você vai ajudar essa pessoa. E aí sim, vai ter que ter uma finalidade, que é o que a maioria acaba também negligenciando, que tem que postar nessa corrida de postar. Você acaba postando porque tem que postar, e no final das contas você não sabe nem o porquê você postou aquilo. Às vezes você vê um post lá no Instagram da pessoa e fala: por que você postou isso? A pessoa não vai ter uma resposta. Porque tinha que postar no dia, para divulgar minha marca, mas não tem um final. Não, postei isso com a finalidade de atrair, com a finalidade de conectar com esse tipo de dor, para vender esse tipo de produto. Não tem esse pensamento por trás, na maioria dos casos. Agora, tem alguns produtos meio complicados, né? Por exemplo, o setor de roupas é um setor que até solucionaram um problema hoje em dia, porque as pessoas querem ver como é que fica no corpo, né? A menina quer comprar uma lingerie nova, enfim, ela quer ver o caimento, ela quer ver como é que fica no corpinho mais magro, no mais cheio, enfim, não importa. Mas ela quer ver, ela precisa do visual. Então, hoje em dia já existe uma tecnologia a qual você tem como colocar um determinado modelo. Aliás, tem plataformas mais avançadas que a pessoa manda a foto dela e consegue se ver, né, naquela roupa. Agora, setor de perfume, por exemplo. Perfume tem que cheirar. Tudo bem, tem uma embalagem super bonita, mas o final mesmo, o cara tem que sentir o cheiro daquele perfume, né? Tem que ver, tem que sentir pelo olfato, entender se aquilo serve para ele ou não, porque de repente a embalagem é bonita, só que o perfume é muito cítrico e ele se dá bem só com madeirado. Então tem esses detalhes que atrapalham uma venda online, né? Existem maneiras de você trabalhar esse tipo de necessidade do consumidor? É aí que entra o social commerce. Porque eu, principalmente, isso acontece muito comigo também. Estou vendo o Instagram e eu não estou vendo uma loja buscando perfume. Estou vendo o Instagram perdendo tempo com alguma coisa ali. Aí você começa a ver um vídeo de uma pessoa falando: esse perfume é legal, esse aqui não é. Esse perfume aqui tem para esse tipo de ambiente, esse daqui é para esse outro ambiente. E aí você vê num vídeo desse, você tá vendo? Eu não estou falando do meu produto, eu não estou vendendo perfume, eu estou criando um conteúdo que é interessante para o meu público. Eu estou comparando os perfumes, eu estou mostrando para que é cada ocasião, custo, quanto custa um, quanto custa o outro, para que serve. Eu estou falando o que a pessoa quer, eu não estou vendendo. E a diferença é que o empreendedor hoje, que eu vejo muito, ele quer só mostrar ele vendendo. Então, eu criei um conteúdo desse, no final das contas eu nem senti o cheiro do perfume, e eu já quero o perfume que eu me identifiquei mais ali com aquele vídeo. Então, esse é o poder do social.
Então, e principalmente para roupa também funciona. Você mostra, você não vai ficar só postando, tem que mostrar no corpo, aí você fica postando só foto de modelo ali. Isso é enjoativo demais, ninguém quer ficar vendo foto de modelo com um vestido. Ela quer saber para que ocasião, que ela quer saber de moda, isso aí tá na moda, ou isso aí é brega. A pessoa só quer me vender esse vestido que tá parado no estoque. Ela quer saber de moda, ela quer saber se isso vai combinar, com o que vai combinar, com que ambiente que vai combinar. Só ia para eu ir pra praia, ou isso daí é um negócio para eu ir para um jantar à noite. Então, em vez de você postar um modelo lá com o vestido parado ali, feio pra caramba, passe essas dicas, fala, esse vestido, ele é para esse tipo de ocasião, tá? Olha como tá todo mundo usando a Europa, mostra como que, sei lá, cria alguma coisa mostrando o por trás desse vestido. Não é ir lá e postar a foto do vestido. Isso com qualquer nicho. Então não existe nicho ruim. É só você saber pegar a dor ou o desejo da pessoa, transformar isso em conteúdo para vender. Ou seja, o exercício da empatia, né? Se colocar no lugar do seu consumidor. Interessante, interessante. Este é o nosso Tecendo Negócios com o nosso querido Thiago Bastos, ele que é mentor, inclusive, de empreendedorismo e fundador, então, da Celite, um novo conceito de e-commerce, o social commerce, no mercado, de uma maneira muito acessível a você, pequeno empreendedor que precisa encontrar uma alternativa que lhe dê todo o suporte necessário para que o seu negócio prospere. Eu queria que você, Thiago, agora deixasse uma mensagem final, uma mensagem que atinge o coração daquele que está ali, prontinho, coçando para começar a empreender. Só depende de você. Então comece, dê o seu pontapé inicial, comece, tenha essa coragem, não espere que você vai receber apoio de quem está à sua volta, provavelmente você não vai receber esse apoio, isso aí tem que nascer de você. Essa é a essência do empreendedor, ele coloca para fora. Então é você acreditar no seu sonho, para o mundo acreditar depois. Começa a fazer acontecer, que daí sim, quando o mundo começar a enxergar o que você está fazendo, aí ele vai acreditar. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Até a próxima. Tecendo Negócios.